Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Cremos e confessamos de todo o nosso coração que o Espírito Santo é quem chama, unge e capacita ministros para o sagrado ofício ministerial, visando o bem do seu povo. Nos primórdios do cristianismo, ele providenciou o ofício apostólico para servir temporariamente a igreja naquele período. Tal ofício ele tensionou que cessasse com a morte de João, o último dos apóstolos. Contudo, ele providenciou ofícios permanentes para a igreja. Portanto, em todo tempo, deve a igreja rogar a ele que lhe envie ministros fiéis. Não fazer isso é grave pecado contra o Senhor da Seara e terrível prejuízo para a igreja. É pela gloriosa e poderosa atuação do Santo Espírito que a pregação do Evangelho e a ministração dos sacramentos tornam-se eficazes, e ele mesmo intercede, santifica, purifica, orienta, governa e preserva a sua amada igreja por meio de sua santa palavra. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, última sessão do capítulo que fala sobre o Espírito Santo, sua obra, sua natureza e seus ofícios, né, bem como seus dons. E este é o programa evangélico Voz Congregacional, programa de todo amante da Palavra de Deus, em sua edição de número 71. Pela graça de Deus, estamos outra vez aqui para levar até a sua vida, até a sua casa, até o seu coração, o melhor do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O programa está apenas começando, estaremos juntos aqui até aproximadamente às 13 horas, até 12h50 para ser preciso, e a nossa programação, como sempre, né, tá com muitas novidades, né? A cada programa nós trabalhamos um tema diferente, né? Também colocamos hinos, né, que reforçam esse tema sempre de forma inusitada, né? Hinos que são tirados às vezes até do fundo do baú, né? Hinos que não se toca mais hoje em dia, mas que ainda tocam na nossa alma, né? Quando a gente ouve. Então você só tem o que ganhar, né? Ficando em sintonia com a nossa programação. É verdade que estamos vivendo aí tempos, né, de Olimpíadas, né, muitas programações de entretenimento na televisão, mas muito melhor do que exercitar o corpo é exercitar a nossa alma. Dê uma desligadazinha aí na sua televisão, deixe um pouco a internet, né, e sintonize aqui na CPAD FM 96.1 para ouvir o melhor da Palavra de Deus para a sua vida. Hoje estaremos estudando mais um livro das Sagradas Escrituras. O pastor Eudes já está aqui presente para ministrar a Palavra de Deus aos ouvintes, né? E tem muita coisa boa para a gente aprender neste quadro que já é um sucesso, né? O quadro Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia. Por exemplo, né? Você sabe alguma coisa acerca da volta de Jesus, né? Quando Jesus vai voltar, se ele vai voltar, como ele vai voltar. Então essas questões nós iremos trabalhar daqui a pouquinho. E você que, por exemplo, né, não tem vivido uma vida cristã plena, você sabe a razão, né,
do porquê disso, né? Onde você tem errado, onde você precisa melhorar. Então, daqui a pouquinho no quadro Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia, nós estaremos tratando destas questões e de outras mais, né? Aqui para fazer mais este programa estão os realizadores deste programa, como eu falei, o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral. Este que vos fala, o pastor Samuel Santos. Aqui à nossa esquerda, o diácono Nivaldo, representando a Secretaria de Missões, e aqui na operação de áudio, com todo o seu brilhantismo e eficiência, o nosso amado irmão Lucas, né, filho do nosso amado pastor Osiel, para quem mandamos um alô desde já, né? Então vamos começar como sempre, rogando as bênçãos de Deus, né? E logo após a oração nós vamos ouvir o primeiro hino para a nossa edificação espiritual, e depois nós voltamos com muito mais, tá bom? No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai Celestial, as nossas primeiras palavras deste início de programa é de gratidão a Ti, pelo fato de Tu nos oferecer este privilégio, esta oportunidade de aqui estarmos para levarmos a Tua palavra aos corações por meios de aniversariantes, por meio de cântico, por meio da direção de quem está com a responsabilidade de dirigir a programação, e, enfim, pela Tua palavra que será propagada através do pastor Eudes. Abra os corações nesta hora, Senhor, necessitados, para ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Quando José foi vendido. Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a Tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é Teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em Tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando Teu amor invade o meu viver, toque minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o Teu querer, Espírito Santo. Ser oferta viva em Teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em Tuas mãos.
mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando o teu amor invade o meu viver. Toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, acabamos de ouvir nas vozes dos cantores, inclusive congregacionais, né, de Campina Grande, Ade Souto e Cristiano Borges, além da canção Vem Espírito Santo. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo, sua obra, seus dons, né, sua natureza, seus ofícios, faça-nos uma visita, né? Você acabou de ouvir a chamada da igreja, lá na Rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec. Todos os domingos pela manhã, no horário da escola dominical, estamos lá estudando sobre este assunto que é bastante interessante e empolgante, né? Faça uma visita sem compromisso, né? Só para a confraternização, só para aprender a palavra de Deus e juntos compartilharmos o Evangelho e crescermos no conhecimento do Senhor, né? Não é preciso você, né, pastor Eudes, deixar a sua igreja, é só uma visita mesmo. E você que não tem, né, compromisso com igreja nenhuma, também é nosso convidado, né, para conhecer mais da palavra de Deus conosco ali no Conjunto Ernesto Geisel, tá bom? Bem, antes aqui de chamar o pastor Eudes Cavalcante para o estudo desta tarde, né, que também é muito interessante, eu queria aqui fazer um convite especial para você que mora aí no José Américo. Hoje estaremos inaugurando, né, o templo da nossa congregação aí na comunidade. O nosso endereço fica na rua Antônio Ximenes, 144, próximo ao Bar do Pereira, na mesma rua da difusora lá do José Américo, né? Então nos faça uma visita, né, e você será muito bem-vindo. Bem, sem mais delongas, pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. Que livro estaremos estudando nesta tarde? Qual a sua mensagem, qual a importância dele para nós, né, em pleno século XXI? Fique à vontade, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Samuel, Diácono Nivaldo, né? Aí o nosso querido jovem. E todos os nossos queridos ouvintes, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, e a satisfação estar novamente aqui para compartilhar com vocês um pouquinho das Sagradas Escrituras. Nós vamos hoje olhar de forma panorâmica, mas enfatizando os temas principais do livro, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Que foi justamente o primeiro livro escrito no Novo Testamento, segundo os estudiosos bíblicos, e esse livro traz mensagens extraordinárias para a nossa vida. Amém. Então fique à vontade para compartilhar com os ouvintes. Eu sei que tem muita coisa boa aqui, né? Então vamos lá ao que interessa. Muito bem, a autoria deste livro é paulina, é Paulo quem escreveu, e inclusive essa igreja de Tessalônica, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo,
E o registro da sua fundação encontra-se em Atos, capítulo 17, que você pode ler aí em casa quando ouvir esta programação. E a época que foi escrita a carta é mais ou menos 51 anos da era cristã, ou depois de Cristo. E o tema desta carta é a segunda vinda do Senhor, né? Uma ênfase muito grande neste evento escatológico que está para acontecer, que é a esperança da igreja. E Paulo escreveu esta carta com as seguintes finalidades ou propósitos. Primeiro, para expressar a sua alegria pelo desenvolvimento do trabalho lá em Tessalônica, no que se refere à fé daqueles irmãos e a sua perseverança em meio à perseguição. E depois, para instruí-los na santidade e vida piedosa. E também para elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes que morrem antes da volta do Senhor. Esta carta tem as seguintes características especiais. Primeiro, é um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento. Segundo, contém textos-chave sobre a ressurreição dos crentes falecidos, o arrebatamento da igreja e a respeito do dia do Senhor. Outra coisa interessante, todos os 5 capítulos da carta fazem referência à segunda vinda de Cristo e a relevância desse evento para os salvos, para os redimidos do Senhor. E este livro ainda tem as seguintes características especiais. Oferece uma visão única do estado de uma igreja zelosa, mas imatura, no começo da década de 50 depois de Cristo. E também das características do ministério de Paulo como obreiro, pioneiro do Evangelho de Cristo. Muito bem. Agora vamos olhar ainda o esboço desta carta, as divisões da mesma. Primeiro, Paulo começa com a saudação cristã, capítulo 1, verso 1. Depois ele manifesta a sua gratidão pessoal aos Tessalonicenses. Aí tem um desdobramento nesta parte. Paulo regozija-se na nova vida dos Tessalonicenses. Aí você vai encontrar a questão da ênfase que Paulo dá à fé deles, o amor e a esperança que eles têm em Cristo. A conversão genuína que eles experimentaram através da obra do Espírito Santo e do Evangelho. E o bom exemplo que eles estavam dando para as outras igrejas da época. Ainda Paulo faz uma recordação do seu trabalho entre os Tessalonicenses, os labores de Paulo, a aceitação da mensagem de Paulo pelos Tessalonicenses e o interesse de Paulo por eles. E termina esta parte com a oração de Paulo pela igreja, pelo seu progresso espiritual. A segunda parte deste livro, você vai encontrar instruções práticas, teológicas aos Tessalonicenses, que é o capítulo 4, verso 1 a 5, 22. Paulo, ele trata da questão da pureza sexual, dos crentes, que vivem uma vida que agrada a Deus nesta área também. Paulo fala sobre o amor fraternal, fala sobre o trabalho honesto e fala sobre a segunda vinda do Senhor. Aí você vai encontrar isso no capítulo 4, verso 3 ao capítulo 5, verso 11. Aí ele fala sobre o estado dos mortos em Cristo e a preparação dos vivos para a segunda vinda do Senhor. Depois Paulo fala sobre a estima que os membros da igreja devem ter aos seus dirigentes espirituais. É o capítulo 5, verso 12 e 13. Fala sobre a vida cristã e fala também sobre o discernimento espiritual. Ele conclui a sua carta com a oração pela santificação e preservação dos Tessalonicenses, faz algumas petições e impetra a bênção do Senhor sobre aquela comunidade evangélica. Então, querido, está aí diante de vocês, estão diante de vocês, essas informações sobre o livro a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, e você agora tem somente, à luz das informações, procurar este livro e lê-lo devagarinho para ouvir a voz de Deus falando no seu coração, já que Deus fala pela sua palavra e pelo seu Espírito. Amém. Deus abençoe a vida do pastor Eudes e que o Espírito Santo continue lhe iluminando e capacitando para compreender e transmitir a sua palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pastor Eudes, essa carta ela é pequenininha, mas é empolgante, né? Sem dúvida. O tema central, como o senhor falou aí, é a volta de Cristo. E para o cristão não existe
tema mais atraente do que esse, né? É a grande esperança do cristão, é o retorno de Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esta questão mais detalhadamente. E por sinal, pastor Samuel, a segunda vinda do Senhor é um dos eventos teológicos, escatológicos mais bem documentados no Novo Testamento. A exceção da carta de Filemão, a segunda e a terceira carta de João, todos os outros livros fazem menção direta ou indireta à segunda vinda de Cristo. Então, não há problema em termos de comprovação bíblica deste evento que irá acontecer. É líquido e certo. Uma promessa, né? É verdade. Maravilha, né? Agora, pastor, antes da gente entrar no mérito dessa questão aí, eu queria chamar a atenção para um fato aqui, logo na abertura da carta, né? Que é a saudação que Paulo faz, onde ele faz vários elogios, né? Aquela igreja, comunidade, tece, né? Vários comentários, né? Sobre as virtudes dele, né? E eu estava achando como é bonito, né? Isso, né? Alguém chegar para uma comunidade e elogiar, parabenizar, né? Tanto o Senhor Jesus faz isso lá no Apocalipse, né? Para algumas igrejas. Critica também outra, né? No caso a igreja de Laodiceia, deu nota quase 0. E Paulo a mesma coisa, né? Paulo como imitador do Senhor Jesus Cristo, a mesma coisa. Chegou para Corinto, elogiou, mas também teceu mais comentário negativo do que positivo, se bem que ele queria instruir a igreja, né? Mas aqui para a igreja de Tessalônica, né? Onde ele evangelizou, inclusive, né? Ele foi um dos plantadores daquela igreja. Foi o fundador da igreja, né? Ele tece vários elogios porque ele viu a firmeza da fé daqueles irmãos, a comunhão fraternal entre eles, a firmeza doutrinária. Que coisa bonita, né? Isso no meio de perseguição. No meio de perseguição, né? Justamente. Ele faz essa ênfase e mostrando que aquelas virtudes eram bem latentes na vida da igreja, apesar daqueles irmãos estarem debaixo, né, de uma grande perseguição movida pelos judaizantes da época, né? No mundo hostil, né? No mundo hostil, exatamente. Inclusive o exemplo da igreja, Paulo disse que já está sendo disseminado, né, em outras igrejas, em outras partes, irmãos, né? Interessante isso. Lá na época, né? Inclusive, ele escreve também para falar sobre a vinda de Cristo, porque alguns irmãos tinham morrido, né, por causa da fé, martirizados, perseguidos. E ele escreve sobre esse tema para encorajar os irmãos de que aqueles que tinham morrido em Cristo iam ressurgir, né? Por ocasião da volta de Cristo, porque os que morreram em Cristo iriam ressuscitar primeiro, né? Agora, antes disso, Samuel, eu queria só enfatizar essa questão da igreja, né? Onde ela está instalada. Ela é uma luz, ela está brilhando, né? Cristo na igreja faz ela brilhar para a glória do Senhor, né? E é bom que as igrejas tenham esse perfil, sejam firmes na doutrina, pregam o evangelho genuíno, né? E os cultos sejam ordeiros, tudo para a glória de Deus. Porque a gente está vendo nas igrejas evangélicas no Brasil, meu Deus do céu, misericórdia. O que está se vendo aí na internet é um desmantelo quase que generalizado. Mas louvamos a Deus ainda nesta tarde, por aquelas igrejas que se mantêm fiéis à palavra, aos princípios estabelecidos por Deus. Não tem se vendido, não tem se negociado a fé, não tem trazido para dentro da igreja coisas para enganar as pessoas, prometendo aquilo que Deus não promete no escopo geral da doutrina cristã. E essa igreja tem que ser realmente elogiadas, né? E aplaudidas, não para si mesma, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, é verdade. Se fosse hoje, por exemplo, né, se o Senhor Jesus ou o apóstolo Paulo ou qualquer outro fosse fazer um diagnóstico das igrejas, né, do Brasil e no mundo, Jesus do céu. Eu acho que ele iria mais criticar do que elogiar. Iria elogiar a minoria, né, infelizmente não a maioria, porque muita gente não está vivendo o evangelho como deveria, nem pregando. O negócio está tão complicado que até você já citou aqui, a gente viu no Facebook, nas redes sociais, alguém dizendo: procure uma igreja mais perto de sua Bíblia. Mais perto de sua Bíblia, porque o negócio não está fácil, não. É verdade, e é interessante como ele diz aqui: sabemos, irmãos, logo no capítulo 1, né? Versículo 4 em diante: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção,
De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Que coisa tremenda, coisa linda, né? Coisa linda. É verdade. Bem, outra coisa aqui que nos chama a atenção é que eles receberam, né, a palavra de Deus, pastor, da parte do apóstolo Paulo, não como palavra de homens, né, mas como enviado de Deus mesmo. Ele diz aqui no capítulo 2 o seguinte, né, a partir do verso 13: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Interessante isso, né? Receber o mensageiro de Deus como realmente é aquele que é o porta-voz de Deus, o comunicador da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando quando Paulo chegava na nossa cidade, ele procurava uma sinagoga judaica. E lá ele tentava convencer aquelas pessoas, aqueles judeus ou até prosélitos que estavam dentro da igreja, daquela sinagoga, usando a palavra de Deus, né? Os textos do Antigo Testamento. Que era a Bíblia da época. Que é da época. E agora alia-se a isso a própria autoridade espiritual que Deus dera a Paulo como um homem inspirado por ele para convencer as pessoas de que o plano de Deus através das Escrituras estava ali sendo realizado, cumprido na vida daquelas pessoas. Paulo era um verdadeiro pregador da palavra, né? Paulo ele era pegado à palavra, ele expunha a palavra de Deus, né? E aquilo, digamos assim, ele foi um instrumento usado por Deus para que a Bíblia fala de um mistério, né, que não for ainda revelado e que através dos apóstolos fora revelado. Que mistério é esse? Era justamente juntar judeus e gentios num povo só e unir esse povo a Cristo, ou a Deus, através de Jesus Cristo, através do Evangelho. Esse era o mistério que estava oculto e que fora revelado através do ministério apostólico, em síntese. Que no caso é a igreja, né? A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante como o apóstolo Paulo ele une o Espírito Santo com a palavra de Deus, né? A palavra. Ou seja, o Espírito Santo, ele atua através da palavra para converter as pessoas, né? E edificá-las na fé, né? Exatamente. Agora, no final do capítulo 2 aqui, é dito o seguinte, que Satanás, né, o diabo, com todo o inferno, não está satisfeito com isso não, né? No verso 18 é dito: quisemos visitá-los, né? Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pastor, o diabo interfere na obra de Deus? Interfere. É mais do que a gente possa imaginar, né? Inclusive, no final da carta, Paulo ora pela igreja ter discernimento espiritual para compreender as ações do diabo, que é o grande opositor da igreja. É revelado isso lá na carta que ele escreveu aos Efésios: é o vosso adversário dos cristãos, né? Aliás, lá em Pedro também fala nisso. Então, a Satanás, ele é um querubim ungido, um anjo, um ser espiritual, que o crente só pode vencê-lo através de Jesus Cristo. E ele se opõe ferrenhamente à obra de Deus. O próprio apóstolo sentiu-se em dificuldade com a posição do diabo. Ele deve ter criado alguma dificuldade. Alguma coisa, algum embaraço que Paulo não pôde, mas isso aí é um circunstancial, né, Samuel? Até para aprendizado do apóstolo, que a dependência para vencer o inimigo é total de Deus. Podemos dizer, com base nessa carta... A nossa dependência total de Deus, né? Com base nessa carta, podemos dizer que, principalmente quando a igreja do Senhor ela está ativa, operosa, como era a igreja de Tessalônica, aí é que o diabo se levanta mesmo? Sem dúvida nenhuma, né? Porque com muitas igrejas aí, o diabo está muito satisfeito que está fazendo o que ele quer. É do jeito que o diabo gosta. Mas quando os crentes começam a buscar a Deus, a andar a vida de santidade, fique certo que a oposição vai surgir. E ele vai usar os seus instrumentos, principalmente a pessoa que, infelizmente, ainda não tem a fé em Jesus Cristo, que às vezes está dentro da igreja. Misericórdia, né? Ok. Agora o tema central aqui da carta, que é sobre a vinda de Jesus, né? O seu retorno, que ele já veio uma vez e prometeu voltar. É dito aqui, pastor,
a partir do verso 3 do capítulo 4, o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Pastor, uma pergunta direta. A volta do Senhor Jesus Cristo, seu retorno, é uma ilusão, é uma utopia ou é uma realidade? É promessa de Deus e as promessas de Deus não falham? Há de acontecer. Muito bem, eu disse aqui logo nas minhas palavras introdutórias, quando a gente começou a olhar o livro, né, de uma maneira assim mais abordando certos temas, eu disse que a segunda vinda de Cristo é o evento mais bem documentado do Novo Testamento. À exceção da carta de Filemão e as duas cartas de João, as duas últimas, segundo e terceiro João, todos os outros livros fazem referência direta ou indireta à segunda vinda de Cristo. Então a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é um fato que está devidamente autenticado, né? Vai se cumprir. Agora nós não sabemos nem o dia nem a hora, porque isso não nos foi revelado. Não é? Nem Cristo como homem sabia. Não é? Então a igreja não tem esse conhecimento, tem alguns indícios, né, da sua proximidade. Por exemplo, Paulo, na segunda carta, que a gente vai ver no próximo sábado, se assim Deus permitir, ele fala que um grande sinal da segunda vinda de Cristo é a apostasia. Ele diz: não acontecerá a segunda vinda do Senhor sem antes acontecer a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Não é? É verdade. Então, mas aí, Samuel, em relação à promessa de Deus que vai se cumprir, não há dúvida nenhuma, a igreja pode confiar e esperar. Agora, não sei se vai ser na nossa geração, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Há muitos que questionam, né? Não, desde que eu me entendo de gente que eu escuto falar nisso. Pedro já falou e Jesus isso, né? não na voltou sua segunda ainda. Carta, né? Pois é. Aí Pedro disse que exemplo, para o Senhor 1000 anos é como um dia, por exemplo, um dia com 1000 a anos, promessa, né? Que o Redentor, né, nasceria de uma virgem, não é? Porque lá em Gênesis fala da semente da mulher. Isaías diz que é de uma virgem. Cumpriu 700 anos depois de profetizar. 700 anos, meu amigo, é maior do que como o tempo maior do que a da descoberta do Brasil. Isso com base na profecia de Isaías, né? E com base na promessa de Deus lá em Gênesis, ninguém sabe o 4.000 anos, ninguém sabe mais, né? É. Isso na primeira vinda. Então, semelhantemente, pastor, como já havia promessa da primeira vinda, aí passou-se milênios para acontecer isso, com relação à segunda volta de Cristo, ao retorno dele, ninguém sabe quantos também pode ter pela frente, se 2.000 anos, se 3.000 anos, 4.000, o Senhor que sabe, mas que ele vai voltar, vai vir uma segunda vez como ele veio a primeira, isso aí a gente pode... Veio a primeira vez em humilhação e virá a segunda vez em glória, né? E esse texto aqui é interessante porque ele fala que quando esse evento acontecer, essa segunda vinda de partida, né, ouvida a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o texto diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, isso para efeito didático, porque na realidade é não abrir e fechar de olhos, essas coisas irão acontecer, né? E diz que os crentes que estiverem vivos naquela época, aliás, Paulo tinha uma esperança de que fosse na época... Na geração dele. Na geração dele, né? Nós o que ficarmos, ele diz assim. Muito bem, os crentes que estarão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Todos eles. Agora a igreja completa, sem faltar ninguém, né? Crente forte, crente fraco, crente que fala língua, crente que não fala língua, todos que são realmente convertidos estarão ali, aquele corpo, que é o corpo misto de Cristo, será impulsionado pelo Espírito para se encontrar Jesus que estará descendo dos ares. Aí Paulo diz: assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Agora, essa transformação dos crentes não está aqui nesse texto. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz que o que é
corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e não abrir e fechar de olhos isso acontecerá. Dá mais detalhes lá, né? Exatamente. Então, harmonizando um texto com o outro, crentes e mortos irão ressuscitar com corpos glorificados, semelhante ao corpo de Jesus, que ele ressuscitou, e os crentes vivos serão transformados com corpos espirituais, semelhantes ao corpo de Cristo. Amém. Aí Paulo deu aos Filipenses, ele que tem poder de fazer isso, Jesus Cristo. E a igreja completa, aí começa a áurea da igreja, né? Estaremos para sempre com o Senhor, né? É verdade, ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dos Senhores, né? Hoje ele é advogado e voltará como juiz supremo. É verdade. Interessante, né, esse assunto. Agora, eu me lembro que não se prega mais sobre esse assunto tanto como se pregava há 20, 30 anos atrás. Por exemplo, quando eu era criança. Se falava muito isso nas igrejas, nas cruzadas evangelísticas, né? O arrebatamento. Até os irmãos mais antigos devem ter ouvido aquele disco de A Última Trombeta, né, de um pastor sueco, se não me falha a memória. Causou um impacto muito grande aqui em João Pessoa, né, por aí onde ele era tocado, né? Interessante que uma vez eu vi, recentemente, né, um ano atrás mais ou menos, eu ouvi um pastor dizer que foi pregar numa igreja, na verdade foi dar um estudo na igreja, né? E uma igreja até conhecida, de renome, mas que faz parte de uma denominação de renome, mas nessa igreja em particular que ele foi dar o estudo lá, ele falando empolgado lá sobre a volta de Jesus e nada dos irmãos se alegrar, dar glória a Deus. E ele estranhou, né? Ele disse, mas irmão, os irmãos estão desanimados, o que está acontecendo? Não estão entendendo não está claro o estudo não. Aí ele disse que alguém falou assim, não, pastor, a gente nunca ouviu falar nesse assunto não, e a igreja tinha 30 anos de existência, de formação. Eu fico pensando, então eles estavam ouvindo o que na igreja, né, pastor? Porque o Deus, ele nos orienta através dos seus ministros, né, que escreveram o cano sagrado, que nós devemos ensinar todo o conselho de Deus à igreja. Isso é uma atribuição dos pastores, dos ministros da palavra do Senhor. Eles têm a responsabilidade de ensinar a doutrina à igreja, desde a questão da primeira parte, que é a bibliografia, até a parte da escatologia, mesmo sabendo que escatologia é um pouco mais complexo, né? Porque tem muitos temas que a igreja brasileira e até no mundo inteiro não consegue assim uma harmonização, né? Um pensa de uma maneira, outro de outra, mas todos eles pregam que Jesus virá a segunda vez, porque não há como discutir, não há como divergir, porque está escrito, né? E se eu falei, né? Todos os livros da Bíblia do Novo Testamento, praticamente. E se tem um tema que não pode faltar, né, nos púlpitos das igrejas, é o tema da volta de Jesus, né? Que é a grande esperança cristã, um novo céu e uma nova terra, né? O Diácono Nivaldo tem um... Pastor, não é pergunta de gaveta, nem... é simplesmente para a nossa curiosidade. É uma realidade a volta de Jesus e a Bíblia diz que, assim como foi nos dias anteriores, né? De Noé, né? Será. Eu quero saber, assim, a situação daquelas que estão exatamente grávidas nessa data, nesse dia que Jesus ia voltar, como será? Como vão ficar, né? Como vão ficar. Você pegou uma palavra difícil mesmo, eu nunca tinha pensado no assunto, mas com certeza no dia do arrebatamento a criancinha que está lá, né, foi escolhida por Deus. Vai ter o toque da última trombeta, né? E os que são de Deus vão se preparar para se encontrar com ele, né, pastor? Só que não vai dar tempo não, né, Samuel? O preparo tem que ser antecipado, né? Inclusive nessa carta Paulo fala, né, como se deve esperar o Senhor, né? Aí a mensagem de Paulo à igreja traz uma repercussão tão profunda que ele tem que tratar do assunto novamente na segunda carta, aí ele explica melhor a questão, né? Muito bem, mas o fato, querido ouvinte, é que está programado, faz parte do programa divino, Jesus há de vir buscar a sua igreja para estar para sempre com ele. Amém. Não vou entrar aqui, nem dá tempo de discutir se vai haver milênio, literal, isso aí não nos interessa nesse assunto agora, só que está programado e vai acontecer a segunda vinda de Cristo, e que a igreja será levada para estar para sempre com ele. Acabou. E que apelo poderíamos fazer, pastor, para quem não crê no Evangelho? Meu Deus do céu, aceitar Jesus o mais rápido enquanto possível. Enquanto tem tempo, né? É a mensagem do Evangelho, arrependei-vos e crede, né? Por exemplo, eu sempre faço a minha oração nessa natureza: Senhor, prepara-me para o dia da minha morte e para o dia, ou
o dia do arrebatamento da igreja, o que ia acontecer primeiro, né? Provavelmente é a minha morte. É verdade. Então, o querido ouvinte precisa entender que depois da morte, sexo e juízo, não há mais perspectiva de salvação. A salvação de Deus já está providenciada através de Jesus Cristo e é dada aqui neste mundo, porque depois da morte, sexo e juízo. Amém. Que Deus abençoe os amados ouvintes e que o Espírito Santo esteja convencendo a cada um do pecado, da justiça, do juízo e da revelação da parte do Senhor, tá bom? Vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com os aniversariantes e muito mais. Eu respondi. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora subir para onde meu
Ok, acabamos de ouvir aí na voz de Marco Aurélio a linda canção Promessa, ou como é mais conhecido, Vovô, que fala sobre o que acabamos de comentar aqui no estudo bíblico acerca da volta de Jesus. Inclusive, né, se você tiver alguma dúvida com relação aos assuntos tratados aqui no nosso programa, é só entrar em contato conosco através do nosso site, procure lá, né, o blog lá do Pastor Eudes, né, que ele vai tirar as suas dúvidas, tá bom? O nosso endereço eletrônico é 3esc.com.br. Nos faça uma visita virtual que você será muito bem edificado, né? Inclusive, os programas, né, anteriores, né, realizados, né, os 70 programas anteriores ao de hoje, você pode ouvi-los novamente, né? Tem uma guia lá chamada Programas Voz Congregacional Gravados, que você pode lá escolher a data que você gostou para a reprise, né? E se você perdeu alguma programação anterior, é só ir lá nessa guia e ouvir, né, o programa que você perdeu, o programa que você quiser, tá bom? O nosso Diácono Nivaldo vai agora mandar aquele alô especial para os aniversariantes, mas antes eu quero aqui mandar um alô também especial, viu, Diácono Nivaldo, para minha mãe, que está não apenas ouvindo, né, mas está aqui em João Pessoa para participar das programações amanhã lá na congregação de José Américo, né? Exatamente. Então, para minha mãe, um abraço especial. Diácono Nivaldo. Pai do Senhor, Pastor Samuel, amém. Irmão Lucas aí no controle da programação, nós queremos mandar um alô todo especial, antes de parabenizar os irmãos, para os seguintes irmãos amigos que começaram comigo no início da minha conversão, entendeu? Lá em Campina Grande, são eles Nelson Ferreira e família, né? Que reside ali no Olegário Maciel, em Campina Grande, e ainda para minha irmã no sangue, irmã em Cristo, que mora em Campina Grande. Nós queremos também mandar um alô todo especial para ela, e dizendo que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Mandamos para Romerito, mandamos para Alexandre, o irmão Lenilson aí em Bahia, o pastor Isaac aí na terceira igreja, na primeira igreja evangélica batista, né, Jardim Aeroporto. E finalmente nós queremos agora mencionar os nomes dos queridos irmãos que aniversariaram a partir do dia 14. São eles os seguintes: Elizabeth Gomes, do Hernando Sátro, do dia 15/7, Severina Ferreira, 15 ainda do 7, Paula Francinete, 16/7, Diácono Murilo, que Deus possa te abençoar, Murilo Pedro, 17/7 ainda, Yasmin Marinho, 18, Victor, do Valentina, 19/7 ainda, Ramilson de Souza, do Valentina, e 20, Mira Lúcia, do Valentina, e finalmente a minha querida cunhada Otília, aí, que mora no Gás aí. Que Deus possa abençoar vocês ricamente. Portanto, em nome da Amém. Secretaria de Missões da nossa igreja, nós queremos parabenizar todos, desejoso que Deus derrame bênçãos dos céus sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes, e queremos reforçar aqui, né, Diácono Nivaldo, o convite para logo mais à noite, a partir das 19h30, você que mora aí no José Américo próximo, né, nos fazer uma visita presencial lá na nossa congregação, que estará sendo inaugurada hoje, né? Agostinho, né, deve estar com o templo, né? Inclusive o irmão Agostinho, que está aí na escuta do programa, né? Todos os amados, né, que nos conhecem, que ouvem o programa, né, que tem interesse, nos façam uma visita, né? Você será muito bem-vindo, tanto hoje como amanhã também, né? Amanhã estaremos a partir das 18h30 nos reunindo, né? Exatamente. Lá na rua Antônio Ximenes, 144, na rua da Difusora, lá na rua do Bar do Pereira. Muito fácil de encontrar. Dizendo ainda, Samuel, que o irmão Agostinho é uma bênção nas mãos de Deus. É verdade. Ele é uma pessoa que ajuda grandemente a todas as congregações. Portanto, eu quero também dizer aos irmãos aí que moram em Mangabeira,
que precisando de qualquer coisa, se dirige ao depósito, né? Para comprar alguma coisa, se você de comprar a outra pessoa que não ajuda os evangélicos, que procure comprar aí no depósito Catolé, aí do irmão Agostinho. Amém. E para você que ouviu esta programação, né, do programa Voz Congregacional, fica aqui o nosso apelo, com base no estudo que foi dado e com base no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. É tempo de arrepender-se, é tempo de deixar o pecado, é tempo de deixar o mundo e se voltar para Deus e para o seu reino, tá bom? Porque Jesus está voltando, este mundo está se acabando, está chegando um novo céu, uma nova terra, uma nova era, e só participarão deles os que entregarem sua vida ao Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esta programação, pedimos que tudo que foi ministrado aqui, comunicado, possa ser usado pelo Teu Espírito Santo para estar convencendo a cada um acerca da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa as demais programações que se seguirão, abençoa esta emissora e que o Senhor no próximo sábado, se assim for da Tua vontade, esteja nos possibilitando retornar aqui para continuarmos esta obra. Pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.